Então, estamos aqui mais uma vez reunidos nessa sexta-feira, 27 de outubro de 2021, para a nossa sessão científica. Lembrando a todos que essa sessão está sendo gravada e quem não tiver oportunidade de participar aqui hoje, ao vivo, a gente vai estar disponibilizando no YouTube em seguida. E lembrando mais uma vez, solicitamos que todos mantenham o microfone desligado, microfone no mudo. No final da apresentação do palestrante, nós abrimos as perguntas pelo chat, então vocês podem ficar à vontade para ir colocando as perguntas no chat, perguntas, comentários, sugestões, e não precisa colocar só no final, se quiser durante a apresentação pode ficar à vontade também. Então, deixa eu fazer a apresentação. Hoje temos a satisfação de trazer aqui o Dr. Lucas Blanes. Ele vai fazer uma apresentação sobre o desenvolvimento de equipamentos portáteis para a detecção de Covid-19 através de reações LAMP. O Lucas, ele é graduado em Biologia, ele tem mestrado em Bioquímica e doutorado em Química Analítica, todos eles cursados na Universidade de São Paulo. Ele fez parte do doutorado na Universidade do Texas, em San Antonio, Estados Unidos, em 2006. E em 2008 ele se mudou para a Austrália, onde trabalhou como pós-doutorando na Universidade de Tecnologia de Sydney, no Departamento de Ciências Forenses. Ele ficou lá por 10 anos. Ele retornou ao Brasil em janeiro de 2018 para assumir o cargo de especialista em ciência e tecnologia, produção e inovação em saúde pública na Fiocruz do Paraná. E atualmente ele é docente, ele além de ser especialista da Fiocruz Paraná, ele é docente do programa de pós-graduação estrito sensu em Biociências e Biotecnologia do Instituto Carlos Chagas e bolsista Produtividade CNPq nível 2. Sua pesquisa é focada principalmente no desenvolvimento de dispositivos point of care e lab na chip e novas tecnologias para a saúde. Então, é sobre isso, inclusive, que o Lucas vai falar aqui um pouquinho hoje com a gente. Lucas, muito obrigado mais uma vez por ter aceito, você aí do Paraná, ter aceito falar para a gente aqui da Bahia, não só Bahia, que hoje com essa questão do Zoom e do YouTube, sua fala vai ser muito mais ampla do que regional. Muito obrigado mais uma vez. Maravilha. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos aí pelo convite. E estamos aí para falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa que a gente vem fazendo por aqui. Eu vou fazer o compartilhamento da tela aqui. Pode compartilhar quando eu estiver enxergando, eu te falo. Beleza. Ok, já estamos vendo já. Tá vendo, né? Já. Beleza. Podemos começar? Sim, sim, fica à vontade. Então, vamos lá. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar, então, o título da apresentação de hoje. Aí eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento de equipamentos portáteis para a detecção de Covid-19 através de reações LAMP. Né? Eu faço parte do Laboratório de Ciências e Tecnologias Aplicadas em Saúde, que a gente chama de LACTAS, né? Lá aqui do ICC, Instituto Carlos Chagas da Fiocruz, Paraná. E também os nossos trabalhos a gente faz em colaboração também com o laboratório agora já mudou de nome, de equipamentos do Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Né? Então, nosso laboratório, a parte de instrumentação é feita no IBMP, não dentro da Fiocruz nesse momento. Então, só para mostrar um pouquinho para vocês a carinha das duas instituições, né? Nós temos aqui o Instituto Carlos Chagas, um fica de frente para o outro, né? O ICC. Dá para ver o mouse aí, não? Dá para ver o mouse. Dá para ver. Nós temos aqui o Instituto Carlos Chagas, fica de frente aqui também para o Instituto de Biologia Molecular do Paraná. E a gente tem um outro prédio, no momento também, muito grande de desenvolvimento tecnológico, também do IBMP, onde a gente trabalha criando não só hoje pesquisa, né, mas fazendo desenvolvimento de produtos para o SUS também. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas pesquisas que a gente desenvolveu, especialmente nesse período, nesses últimos 2 anos, basicamente, com desenvolvimento de instrumentos, e talvez, provavelmente, a grande maioria de vocês está um pouco mais familiarizada com apresentações que falam mais dos aspectos biológicos das coisas. Aqui a gente vai falar um pouco, mas a gente vai ser um pouco diferente. A gente vai falar um pouco mais da instrumentação, dos dispositivos, dos equipamentos que a gente pode criar. Então, não é só a parte Deixa eu só cronometrar aqui, porque senão eu vou me empolgando, sabe? E aí dá 2 horas.
Tá. Então, o que acontece? Então, a gente faz a parte de equipamentos. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre equipamentos de PCR, que a gente fez um equipamento de PCR em tubo. Então, depois eu vou descrevendo cada um desses projetos para vocês verem como, às vezes, a gente é capaz de fazer equipamentos bem simples, né, que dá para utilizar. Um equipamento de PCR em tubo de baixo custo, a gente mostra análise de Zika vírus e sífilis. A gente também vai falar um pouquinho sobre o instrumento LAMP, né? Então, para quem não conhece, LAMP é um tipo de amplificação isotérmica, é similar ao PCR, só que opera de um jeito um pouquinho diferente, não tem ciclos de temperatura, mas uma temperatura fixa, e a detecção você acaba vendo pela mudança de cor nos tubos, né? A gente vai mostrar isso depois. Então, um equipamento que a gente fez dessa forma, e também com sensores de detecção, colorimétrica. Falaremos também sobre reações LAMP para a Covid-19, né, que a gente acabou publicando aí 2 artigos na área, mas aí na parte de biologia molecular mesmo, e também a fabricação de microchips, né, dispositivos onde a gente pode fazer essas reações de um jeito mais customizado, mais miniaturizado. E um instrumento, né, como é que faz esses chips, e também um instrumento que nós desenvolvemos para detecção de Covid-19, usando um instrumento que a gente fez em laboratório também. Bem, obviamente, a gente que faz os trabalhos são os nossos alunos, agora alguns deles são funcionários aqui também do IBMP, então a Viviane, muitos deles, a maioria deles são engenheiros, né? Então a gente, quando começa a falar da parte de instrumentação, a gente também tem uma flexibilidade muito legal que tem aqui na Fiocruz de Curitiba, e eu não sei como é que funciona aí na Bahia ou em outros lugares, mas que eu acho extremamente interessante, que é justamente permitir que alunos de outras formações, não só biológicas, eles consigam fazer também a pós-graduação, ter acesso através de uma prova geral para poder entrar. E com isso a gente permite que alunos extremamente capacitados de outras áreas também possam fazer essa interação entre as áreas, né? Porque a gente, especialmente na área de dispositivos médicos, órgãos on a chip, lab on a chip, instrumentos, nós precisamos de estudantes aí que eles tenham uma capacidade um pouco diferenciada, não só a parte biológica, né? Então, temos Viviane, Bruno, Giovanni, Ellen, alunos de mestrado, doutorado, também vários alunos de iniciação científica que estão trabalhando com a gente, de pós-doutorado, desenvolvimento tecnológico. Então, todo esse pessoal aí que está trabalhando com a gente no dia a dia, né? O nosso laboratório, então, dentro do laboratório da parte de eletrônica, né, de biologia eu não vou mostrar porque vocês já conhecem bastante, mas então é o normal, né? Mas aqui é na parte do desenvolvimento tecnológico do laboratório de prototipagem aqui, né, que hoje em dia a gente já está chamando de equipamento, sem mudar aqui, ele é um pouco diferente, é um laboratório basicamente de eletrônica e também de um pouco de mecânica e bastante software, então desenhos. Então é um laboratório onde a gente tem máquinas exportadora laser, temos impressoras 3D, essas que são impressoras 3D de filamento, onde você desenrola um fiozinho, ele vai derretendo o plástico e vai formando seu objeto. A gente tem aqui, por exemplo, um outro tipo de impressora 3D que é um pouco diferente, né, que ela usa um polímero e a sua peça vai crescendo dentro do material com o uso de laser, é um pouco diferente, mas a gente consegue fazer muitos instrumentos de forma simples num laboratório com um espaço bem compacto. Uma bancadinha aí sempre de mecânica é importante, uma lixadeira, componentes eletrônicos, parafusos. Então, se a gente quer desenhar e criar protótipos, a gente precisa ter um pouco de instrumentação. Nosso laboratório de eletrônica é bem completo, muito bonito, simples aqui, com 2 bancadas, onde tem muitos componentes eletrônicos, hoje em dia tem até mais coisas, e a gente pode desenvolver eletrônica aqui nessa área, né? Então, baseado nisso, agora eu vou mostrar para vocês alguns dos instrumentos que a gente andou criando, e mostrando como, às vezes, alguma coisa bem simples na parte de eletrônica, de mecânica, faz com que a gente consiga fazer também artigos científicos bem interessantes na área também, nessa interface entre a biologia molecular e também a instrumentação. Por exemplo, então nós fizemos aqui, por exemplo, um equipamento de PCR, o pessoal vai lá, coloca o tubinho, mas às vezes não pensa, né? O que tem lá dentro daquele equipamento? Você sabe que é um bloco térmico que aquece, que esfria?
será que a gente não consegue fazer de um jeito fácil e simples? Então, a gente falou, vamos tentar fazer o mais simples possível, ver se a gente consegue, para uma amostra. Então, nós pegamos aqui uma placa de circuito impresso, né, que é a placa onde você coloca componentes eletrônicos ali no computador, numa televisão e tudo, que não passa de uma placa de fibra de vidro, geralmente, com uma camada de cobre em cima, né? Quando você, utilizando uma máquina, uma milling tool, que uma fresadora computadorizada, mas você também pode fazer através de decalques, tem um monte de processos para fazer isso. Esse aqui é um dos mais fáceis. É uma broca que ela arranca o cobre de cima e você deixa só o cobre onde você quer. Né? Então, se você criar um fio de cobre bem fininho na placa e aplicar uma diferença de potencial aqui, você faz com que aqueça, né, a placa e toda essa região. Então, você criou um elemento de aquecimento, né? Então, o fio de cobre se torna um resistor, que é um resistor de chuveiro mesmo. E aqui, geralmente, a gente coloca, nesse caso aqui, um sensor de temperatura, porque a gente quer controlar a temperatura, então ter um sensor de temperatura perto do aquecimento é bem interessante. Aqui, por exemplo, nesse equipamento a gente colocou umas resinas aqui do lado, simplesmente para dar um pouquinho de proteção, né? Porque às vezes se você fica aquece, esfria, você começa a ter oxidação da superfície. Mas de uma forma geral, eu estou falando disso, uma placa de circuito impresso que foi cortada e se torna um resistor que aquece ou esfria conforme a gente manda. Quando você liga aqui, ele aquece. Quando você desliga, ele esfria automaticamente. Então, para isso, para controlar um sisteminha desses, você necessita fazer um circuito eletrônico, né? Eu não vou entrar em contato, mas depois, se o pessoal se interessar, existem formas muito fáceis hoje em dia, com vasta literaturas, milhares de vídeos no YouTube, que fala, por exemplo, como se usa um Arduino. Tá? Arduino é uma plaquinha eletrônica que, na verdade, ela foi concebida, né? No caso, ela é uma microcontroladora. Uma microcontroladora é nada mais do que um microchip que está aqui dentro, que ele entra sinais e manda a resposta. Então, você pode pegar um sensor de temperatura, se a temperatura está muito alta, ele pode ligar um ventilador. Se tem uma luz que está entrando, você pode pegar essa luz e ligar alguma coisa ou desligar alguma coisa. Então, você consegue fazer dispositivos eletrônicos de uma forma bem simplificada. Então, às vezes, você não precisa nem ter quase nenhum componente eletrônico, basta ter um Arduino na placa e você consegue controlar sistemas bem complexos. Nesse caso aqui, a gente está simplesmente fazendo o quê? Controlando a temperatura no topo da placa e na base da placa com sensores de temperatura e também com uma ventoinha que liga e desliga para esfriar o sistema. Né? Então, a gente criou um bloco, olha só que interessante, era 2 placas de circuito impresso com 4 parafusos e uma ventoinha. No caso aqui, a gente tem a base, né, que estava sendo aquecida aqui na parte de baixo, sensores de temperatura, e na parte de cima a gente também colocou um aquecedor aqui. Para que tem um aquecedor aqui? É a mesma coisa que aquele efeito que vocês têm no PCR, que você tem uma tampa aquecida, ela é justamente para quê? Para ficar mais quente aqui em cima e evitar a condensação do líquido que evapora da parte de baixo. Então, por isso que a tampa do PCR é aquecida, ela tem um motivo, né? Então, geralmente ela fica aqui a 105 graus e aqui você faz a ciclagem aqui do equipamento. Então, veja só que sistema simples a gente consegue criar um PCR. Né? Fazendo isso, a gente faz o ciclo de temperatura, que é aquecer, liga o resistor, a temperatura da placa de cima você mantém constante, e a de baixo você faz o ciclo, aqui no caso um ciclo de 60 graus até 95, sobe, desce, e a gente mostra a amplificação aqui no caso, fazendo a comparação, né? Não tem nenhum sistema de detecção aqui, não é um real time, a gente está simplesmente fazendo a amplificação. Nós pegamos aqui, por exemplo, um gene aí para detectar sífilis, né? Amplificação aqui, num equipamento no 7500, né? Um equipamento de PCR convencional, e no nosso equipamento. Então, a gente vê que a amplificação também ocorre da mesma forma e no mesmo tempo. Aqui, no caso, também a gente fez uma amplificação no caso de algum gene de Zika vírus, também comparando um equipamento convencional e o nosso equipamento, mostrando que também funciona. Então, veja que interessante. A gente consegue construir um equipamento relativamente simples. Aqui era uma época que a gente tinha uma impressora bem ruizinha 3D, mas era um equipamento bem simplesinho, e a gente consegue publicar um artigo aí chamado Low Cost PCR Instrument for Molecular Disease, né?
e mostrando essas impressões dessas boards aqui. Publicado no Biomedical Micro Devices, é um jornal bem interessante. Nós temos reações para a Covid-19, olha só. Então, para quem não está habituado, mas com certeza hoje em dia, depois do Covid, todo mundo já ouviu falar do tal de LAMP, né? Então, é uma das reações isotérmicas que você pode fazer para amplificação de ácidos nucleicos, né? Tem diversos outros tipos, mas uma das que ficaram mais famosas é a LAMP, onde a gente tem vários conjuntos de primers, usa a BST DNA polimerase, que é diferente da TAC, então, ou seja, uma outra polimerase, usa uma temperatura constante, é uma técnica que a gente considera bem rápida, bem eficiente, bem específica também. Obviamente, aqui você acaba amplificando, produzindo um monte de DNA, né? É bem um pouco diferente do PCR convencional. Mas por quê? Porque quando você produz bastante DNA naquela amplificação, geralmente você tem, obviamente a gente tem, né, sempre quando acontece a amplificação, a gente tem uma diminuição do pH do meio devido à liberação de prótons do meio. Então, no LAMP, quando você tem um reagente colorimétrico sensível ao pH, a cor muda no potinho. Então, você pode olhar para o potinho e você vai ver que tem uma mudança de cor. Então, nesse sentido, nós construímos aqui, fizemos esse artigo publicado na Scientific Reports, bem interessante, estava falando sobre colorimetric lamp, depende, né, da sensibilidade. A sensibilidade depende da interpretação da cor e da quantidade de vírus. O que ele está querendo dizer sobre isso, né? Então, a primeira coisa que a gente estava fazendo ali, inclusive a gente pegou vários sets de primers que, quando a gente começou bem no começo da pandemia, e mesmo assim já tinha vários artigos publicados sobre LAMP de Covid. Olha que interessante, os chineses são sempre muito rápidos, né? Então, a gente tem que estar sempre ali correndo, porque senão fica para trás mesmo. Mas utilizando, a gente pegou os sets de primers que já tinham sido observados na literatura, e entre eles a gente acabou setando todos eles funcionarem, a gente acabou escolhendo um que tinha uma performance um pouco maior. E aqui, nesse caso, quando você tem uma reação que é positiva, sempre a reação é negativa, porque o phenol red, no caso aqui, né, você pode usar outros tipos de dyes, outro tipo de corantes, mas um dos mais comuns que muda a cor, né, a gente não está falando de fluorescência, tem outros que utilizam fluorescência que também parece ser bem interessante. No caso da mudança de cor, ela é inicialmente rosa, quando a reação está ali tamponada ali no pH por volta de 8, quando ela cai para o pH por volta de 6, ela fica amarelada. Então, essa é a reação. Então, esse daqui é um negativo, esse é um positivo. Então, a gente testou também, a gente falou, poxa, será que essa relação ela é realmente bastante específica? Ninguém tinha feito isso antes, né? Então, a gente pegou dezenas de outros vírus respiratórios e testamos eles. E a gente vê que, na verdade, os outros vírus respiratórios não amplificam nada, e o nosso, com corona, amplifica. Né? Então, normalmente você vê isso aqui, você vê um arrasto enorme, isso aqui que é o indicativo da presença ou não, de que aquela reação está acontecendo ou não. Né? A gente também publicou um outro artigo que é bem interessante, que fala sobre alguns problemas que a gente identificou e que ninguém havia reportado na literatura até o momento. Né? Então, isso aqui foi no jornal Molecular Medicine, o outro foi onde? O outro foi no Scientific Reports, né? Esse aqui no Molecular Medicine, que é bem interessante. Uma coisa que acontece nesse tipo de reações é o seguinte, às vezes, a gente tem que pensar sempre o seguinte, quando você tem... É a mesma coisa que num PCR convencional. Se você tem às vezes, você está analisando amostras que estão com uma carga viral alta ou está com uma carga viral baixa. Né? Então, comparativamente, a gente acabou pegando amostras que a gente sabia que eram positivas, né, por RT-qPCR, e que tinham CTs abaixo de 30, né? Então, tinha uma grande carga viral. Tinha aquelas que estavam já no limiar de 30, 35, já era uma carga viral mais baixa, e aquelas muito baixas, né, com CT acima de 35. E a gente dividiu isso daí para poder entender exatamente como funcionava, porque a gente sempre via que na literatura o pessoal fala, isso aqui é rosa ou amarelo, rosa ou amarelo, mas quando a gente fazia nossos experimentos, a gente via sempre que tinha um alaranjado ali no meio. Então, como é que você
identifica, né? Por quê? Porque se a gente está falando aqui de um reagente sensível ao pH, ele vai fazendo uma transação da cor gradual do rosa para o amarelo, né? Ele não muda direto de rosa para amarelo, ele passa por um laranja, né? Então, esse estar laranja aqui, aliás, muitas vezes se confunde com rosa, então você não sabe se é positivo ou negativo. Então, a gente começou a observar que, olha, se a gente pega amostras com CTs baixos, né, com alta carga viral, o nosso nível de acerto é muito alto, a sensibilidade é tipo 93%, muito interessante, bem e bastante específico também, né? Então, o nível de erros muito baixos aqui. Agora, quando a gente começa a ter cargas virais menores naquela tua amostra, aí você já começa a ver um negócio meio bagunçado. Você já começa a observar que as amostras positivas e negativas começam a se confundir o resultado diagnóstico, começa a dar um monte de intermediário. A gente percebe que muitos deles de intermediários são realmente positivos, mas a gente não tem como afirmar, porque a cor ela não tem como você confirmar isso através da cor, né? E para amostras com CTs bastante altos, normalmente ele simplesmente a quantidade de vírus não é suficiente para fazer com que a reação rode muito rápido, de forma a você ter uma alteração de pH suficiente ao ponto de mudar bastante a cor. Então, ele acaba dando como negativo mesmo. Então, a gente chegou à conclusão que normalmente, se você tivesse, nesse artigo também a gente fala isso, se a gente tem, então até a gente mostra aqui, ó, nesse gráfico aqui, a gente mostra que amostras negativas estão num range, positivas num outro, e existe um degradê de cores aqui que pode se confundir entre um e outro, que é esse indeterminado, que os outros autores acabaram não citando isso, né? E também que nossos resultados eram bem parecidos com outros resultados da literatura. É claro que os outros acabam, se a gente pegasse somente amostras, né, com baixo CT, com muito baixo, 25, a gente ia dar 100% também, mas aqui era justamente a gente mostrar que a utilização do LAMP, ela tem esse probleminha que você tem que sempre pensar. Então, no caso, a gente sacou que as amostras com até 5 dias da infecção, quando o cara reportava ali, olha, estou sentindo sintomas de Covid, daquele dia até 5 dias, utilizar o LAMP, ele funcionava muito bem para dar um positivo ou negativo. Agora, se os sintomas já passavam de 5 dias, aí a carga viral geralmente já começa a baixar, e aí o LAMP não atua de uma forma tão efetiva. Tá? Bem, pensando nisso também, então essa interpretação de cor, que é muito fina entre uma amostra positiva e uma negativa, às vezes a gente consegue um melhor resultado se a gente tiver uma máquina fazendo essa interpretação de cor, não a nossa, nos nossos olhos, né? E dessa forma nós fizemos aqui um equipamento. Isso aqui é um circuito eletrônico, normalmente lá aquele Arduino que eu falei para vocês, que é muito legal. Quem não conhece, jogue Arduino no Google aí, no YouTube, você vai ver centenas de robozinhos, de equipamentos que você pode fazer com ele. Isso aqui foi, na verdade, criado colocar uma microcontroladora dentro desse negócio chamado de Arduino, foi feito por um designer, era uma necessidade de um designer italiano que queria fazer uns tipos de obras de arte, umas coisas meio que liga o motor, acende uma lâmpada, e ele identificou que era muito difícil fazer um circuito eletrônico fácil, então ele criou uma plataforma que permitiu que as pessoas conseguissem fazer essas circuitinhos eletrônicos de uma forma mais fácil, e poder fazer arte, no caso, né? E hoje em dia você faz de tudo com esse bichinho. Nesse equipamento, a gente também tem, então, já é um equipamento, como vocês já podem ver, que é bem mais complexo, ele tem diversos sensores de cor, ele tem diversos LEDs que iluminam as amostras, para justamente e também tem todo o sistema de aquecimento e resfriamento da amostra, né? Nesse caso, o resfriamento bem simples, é simplesmente com ventoinhas mesmo, né? Então, essa aqui é a forma lá, aquela máquina que eu mostrei para vocês, ela cortando o circuito impresso, né? Que a gente faz uma fresadora, então ela está arrancando o cobre da superfície e fazendo o circuito eletrônico que a gente desenhou, né? Então, esses aqui são os 8 sensores de cor, que a gente fez um equipamento para 8 amostras. Aqui também tem 8 LEDs, porque você ilumina o tubinho e checa a cor. Ilumina o tubinho do outro, checa a cor do outro, né? E vai iluminando e checando a cor, fazendo um loop aqui, assim.
Na parte inferior do equipamento, a gente tem um aquecedor também, que é esse aquecedor que a gente desenvolveu. Poderia ser um resistor diferente? Poderia, mas a gente faz ele na própria placa, que a gente consegue fazer customizado. E também da parte da tampa superior, que o equipamento também precisa ter uma tampa. E aqui vocês começam a ver que é uma eletrônica que já começa a ficar com uma certa complexidade aqui. Você nem está vendo o Arduino do outro lado, você está só vendo a parte de outros microchips que a gente coloca, a parte de display. E esse aqui é o protótipo, né? A gente chama esse equipamento de Apollo. Inclusive, nós estamos escrevendo no momento um artigo científico baseado na eletrônica, mostrando os resultados desse equipamentinho. Então, coloca até 8 amostras, fecha a tampinha e aperta um botão, porque ele já foi feito de uma forma simples, ou seja, como a gente sabe que a reação funciona a 65 graus e o tempo foi otimizado e obteve-se um tempo de 25 minutos para a reação, então basta você colocar as amostras e apertar o botão uma vez, ele vai rodar por 25 minutos, vai fazer a análise das cores e dar no display o resultado positivo ou negativo. Né? Então, parece simples, né? Só um equipamentinho, mas não é bem assim, né? Então, você tem ventoinhas que servem para resfriar o bloco de alumínio que a gente também desenhou, também fez ele, furou, usinou em empresas especializadas, tivemos que desenhar toda a eletrônica do equipamento e todas as eletrônica de controle de temperatura e também eletrônica de controle de detecção, né? E, além de tudo, tem que desenhar todo o housing, todas as partes em 3D, parafusos, tampas, né? Então, a gente tem um engenheiro mecânico na nossa equipe que faz com que o nosso trabalho seja mais rápido, mais eficiente, porque, obviamente, não duvido que um aluno de iniciação científica, qualquer da área biológica, também consiga desenhar, sim, só que vai gastar mais tempo. Né? Mas uma impressorazinha 3D, a gente comprou agora uma outra para o nosso laboratório, custou acho que R$2.000, então dá para começar a brincar, dá para fazer bastante coisinha, então sempre recomendo a compra de uma impressora 3D, se alguém tiver interesse, a gente passa aí os modelos, né? Ender 3 é uma muito boa e barata, fácil de comprar. E aqui a gente mostra aqui, por exemplo, o aquecimento aqui da tampa, né? Sempre você tem um aquecimento que ele vai subindo, né? Depois ele se estabiliza, tanto da tampa lá 105 graus e a da amostra 65. Só para vocês entenderem, não basta num equipamento qualquer, na controle de temperatura, você simplesmente ligar lá e, deu 65 aqui. Não, não é assim. Você tem que ver qual a temperatura que está no sensor e aferir com a temperatura que está dentro do potinho. Então, aqui a gente está mostrando uma sonda colocada dentro do Eppendorf para a gente ver qual é a temperatura que está dentro do líquido ali mesmo e comparar essa temperatura com a temperatura com a temperatura que a gente está tendo nos sensores e a que vai no display, né? Então, você tem que fazer calibrações. Por isso que é importante, né? Mesmo equipamentos comuns, aí a gente tem que ter tem que ser calibrado, né? O dispositivo. Aqui, por exemplo, esse é um bloco de alumínio que nós criamos. Então, como a gente está falando de uma sensor de cor, é diferente lá de um PCR tempo real, que você está falando de laser, que você tem que bater, pegar uma fluorescência, aqui a gente está falando de cor. Ou seja, você simplesmente, se a gente tem do lado de cá, a gente fez os furinhos onde o Eppendorf, né, o vial fica aqui, mas a gente bota um LED branco e do lado de cá a cor vai vir para o outro lado. Então, a gente consegue ver se é rosa ou se é amarelo. Então, a gente... Na verdade, hoje em dia, a gente não fica... E sai no sensor de cor, sai aqueles RGB, né? Que é o Red, Green and Blue cores, né? Mas, normalmente, a gente também transforma esse valor para outros valores, para HSV, que é um outro tipo de detecção de cor, né? De padrão de cor, que fica mais fácil para interpretar o dado. Mas é basicamente isso. Olha como é simples, você, entre aspas, né? Você bate uma luz, a luz bate no cor-de-rosa e vem para o sensor que fica cor-de-rosa. E aí esse dado vai lá para o tal do Arduino e a gente consegue fazer a interpretação da cor. Né? Então, obviamente, a gente cria um algoritmo ali para dizer o que é positivo ou negativo. Quando o aparelho está bem calibradinho direitinho, né, tampa funcionando, tampa de cima, tampa de baixo, olha que interessante, a gente fez umas reações aqui comparando num Proflex System, aqui um PCR convencional, amostras que eram positivas, negativas, positivas, né, e negativas, e você vê que as cores batem, são praticamente as mesmas, provando que o nosso equipamento, apesar de ele ser bem simples aqui, né,
ele faz as amplificações da mesma forma com que o outro. Então, se um está dando positivo, o outro também está dando. Ou negativo, né? Outra coisa que a gente acha interessante, que é na parte que muitos de vocês talvez ainda não conheçam, mas vai conhecer. Quem não conhece ainda, já deve ter ouvido falar de dispositivos do tipo Lab on a Chip ou Organs on a Chip, que é criar pequenos órgãos dentro de chips, ou você criar pequenos dispositivos para fazer reações de PCR, para fazer citometria, para fazer... Nossa, dá para fazer de tudo, reações químicas, é um mundo isso aqui à parte, né? Tem chips que são feitos só para colocar uma coluna cromatográfica, fazer separações, então tem... O mundo dos chips, ele está crescendo monstruosamente nos últimos anos, e é bom a galera se preparar, porque, sem brincadeira, hoje em dia tem tanto equipamento que já está fazendo extração da amostra, né? Todos esses processos que se faz para fazer um PCR hoje em dia, por exemplo, eles estão todos automatizados dentro de chips. Então, muito em breve, não vai ser necessário ter uma pessoa para fazer esse tipo de processo, nem esses kits, porque já vem tudo dentro de um chip. Né? Então, tem que estar muito atualizado com as novas tecnologias que estão chegando, porque está havendo uma mudança assim, bastante grande de paradigma nos últimos anos com relação às reações de biologia molecular. Tá? A gente tem aqui um exemplo de um chip, né? Então, você pode fazer chips de diversas formas, né? Pode comprar ali pronto, tem empresas como, por exemplo, Chip Shop da Alemanha, que você compra, tem centenas de chips para fazer crescimento celular, chip para fazer eletroforese capilar, chip para fazer de tudo você tem, né? Reações químicas, bioquímicas, moleculares. Aqui é um exemplo que também você pode fazer, isso é um legal para quem gosta também de fazer publicações, a gente criando, você pode criar o seu próprio chip. Então, é muito interessante como cada pessoa cria um chip de uma forma diferente, né? Então, só lembrando um pouquinho que a terminologia chip às vezes complica um pouquinho a cabeça, né? Porque muitas vezes você fala em microchip tem chips de computador, né? Que são de silício, circuitos eletrônicos. Mas aqui a gente está falando de chips químicos, bioquímicos. Então, são basicamente canais microfluídicos. Mas por que os nomes são iguais? Basicamente porque eles têm dimensões pequenas, né, como de microchips, mas muitos dos chips iniciais que foram desenvolvidos, eles utilizavam de técnicas de microfabricação utilizada nas fabricações de chips de computador, dessas coisas. Né? Então, por isso que os termos também são iguais. São iguais, mas tem que sempre distinguir, que são coisas distintas, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui um chip, que nós desenhamos em acrílico, cortamos com uma cortadora laser, tem uns rebaixos aqui no chip, que a gente utiliza para colocar um plástico por cima, um plástico de PCR, então foi colocada a máquina aqui, corta o chip, e simplesmente você coloca a amostra nos chips. Acho que tem o próximo slide, mostra, nesse caso aqui, como é que ele foi feito, né? Então, a gente cortou o chip, desenhou, né? Botou na cortadora laser, e ela não só corta, como faz... Se chama laser engraving, né? Porque ela pode cortar, mas também pode fazer ranhuras só, né? Então, aqui no caso, para fazer poços aqui dentro, fechados, então a gente fez o buraco no chip, lava tudo direitinho, depois seca, coloca um plástico de PCR, fechou. E aqui a gente até fez para dar mais aderência ao plástico, à superfície, você passa assim uma espátula, uma caneta, aqui nos furinhos. Aí você vira o chip para o outro lado e coloca a sua amostra. Ela entra por um lado, preenche o canal e sai pelo outro. Então, quando a sua amostra está totalmente preenchida, você bota outro plástico de PCR e você tem um chip pronto. Obviamente, vocês têm que sempre pensar como é que fica a superfície, né? Depois que você faz um laser ablation, né? Quando você passa o laser num plástico, obviamente ele fica rugoso, né? Então, por isso que existem diversas formas de chips de alta qualidade, que isso não acontece, o plástico fica perfeito. Contudo, a gente consegue fazer aqui um chip muito barato no laboratório, e se usando essa técnica aqui, basicamente qualquer um consegue fazer chips em qualquer laboratório, tá? Aquela cortadora laser ali chinesa custa R$7.000, mais uma impressora 3D, mais 2, então quer dizer, uns R$10.000 já dá para fazer bastante coisa. Né? Então, não é um investimento tão grande para a quantidade de coisas que você pode fazer. Equipamentinho final ficou esse aqui, onde a gente tem nesse de Lab on a Chip, né?
a gente usou uma metodologia diferente. Então, em vez de lá tinha um sensor de cor e um LED que iluminava, esse aqui, a gente enfia o chip aqui dentro, aí tem uma câmera que fica olhando o chip, e através de um software a gente faz a interpretação dos dados. E tem um LEDzinho aqui para iluminar lá dentro do chip. E aqui atrás você vê que aqui tem uma placa de aquecimento aqui atrás, e a ventoinha que resfria o chip. E aqui tem todo o software, né? Também tem um slide aqui que você pode abrir e fechar para botar o seu chip. Obviamente, novamente, que a gente falou, sempre tem a temperatura que está lá no seu chip, não é a mesma temperatura que está no seu sensor de temperatura. Então, você tem que fazer calibrações, curvas de calibrações, para saber, opa, a temperatura no sensor é tanto, mas quanto é a temperatura no líquido? Tanto. Então, o que vai aparecer no display lá é uma curva calibrada, né? Então, aqui é um exemplozinho, olha, quando você coloca um chip e você tem um sistema de identificação de imagem, só de colocar aqui, a gente, usando OpenCV, é uma ferramenta aí muito interessante para fazer análise de imagens, já mostra que é laranja, já mostra que é rosa automaticamente. Então, basta ter um software, né? Então, aqui entrada do chip, câmera e LED, coisa bem simples. E aqui também então, tem essas partes de processamento de imagem, que a gente também trabalha, que é onde você coloca lá, então, tinha uma amostra, vai, por exemplo, para uma amostra de 2 amostras aqui de corona, né? Você tinha 2 amostras positivas, uma amostra 1, 2, né? Aqui após a amplificação, tá? E aí, depois que o equipamento interpreta e fala que é positivo, mas você cria máscaras para saber o que é positivo, negativo, tem todo um sistema de processamento de imagem para você identificar o que é positivo e negativo. E pensando nisso tudo, a gente pensa também nesse equipamento, né, de pega esse exame, de não só fazer o equipamento, mas como é que você daria o laudo daquele exame, né? Você pega, tem que ter a solicitação do exame, fazer essa ligação, o nome desse equipamento é Pegasus, né? Fazer essa ligação e no final dar um laudo que vá para a nuvem e possa ser acessado por uma pessoa. Então, a gente também acaba trabalhando com essa parte de identificação aí, né? Então, pensando não só no equipamento, mas se a gente está pensando num produto, né, que é aquilo que a gente está à procura normalmente, né? A gente está à procura mais de desenvolvimento de produtos, não de apenas de uma nova pesquisa, mas sim talvez transformar aquele equipamento, aquela tecnologia em algo que possa ser utilizado pelo SUS de verdade, é uma das coisas que a gente está sempre procurando, né? Mas, enfim, de uma forma, para concluir aqui, né, então nós temos a gente conseguiu construir um instrumento de PCR em tubo de baixo custo, vocês viram ali um equipamento muito simples, 2 placas de circuito impresso e um tubinho, um Arduino, uma coisa bem simples, conseguimos fazer uma publicação. Um instrumento LAMP com detecção colorimétrica, né, para 8 amostras ao mesmo tempo. Então, já é uma eletrônica mais complexa, mas já é bem interessante. Você pode transferir essas reações também para microchips, né? Então, isso é uma coisa muito legal, porque ali, por exemplo, nós colocamos 4 amostras, né? Então, você sempre tem que pensar também que nessas reações também tem a reação que você tem que fazer um controle positivo, um controle negativo. Então, se você tinha 4 amostras ali, a gente podia colocar até 2 amostras, mas usava 2 amostras, uma para controle positivo, outra para controle negativo, para a gente ter certeza de que a reação estava funcionando, né? Não basta só dizer, você tem que ter certeza, né? E, mostramos aí um pouquinho de uma das formas de fabricação de microchips, né? E vocês veem que tem, se vocês procurarem na literatura, existe até uma revista chamada Lab on a Chip, para quem não conhece, é maravilhosa, é o estado da arte de tudo que vem sendo feito em microchips, a gente tem umas publicações por lá também. Então, vocês vão ver que desde isso, órgãos, miniaturas que você faz, começa a crescer tecidos celulares dentro daquele tipo de microchip, é muito bacana, né? Instrumentos LAMP, a gente mostra aqui também a construção de um instrumento LAMP com chip e com detecção, então a gente mostra que não é só o aquecimento, então se pensar no aquecimento, tem que pensar na distribuição de calor naquele chip, na vedação do chip, porque ele tem que vedar, quando você aquece a temperatura, aquele negócio expande, quer explodir o líquido, sair, então tem que pensar nessas coisas. E tem que pensar também que forma você faz a detecção e com as ferramentas de informática que vão te ajudar a fazer dar o diagnóstico, né?
Então, a importância, que eu acho que é uma coisa que tem que crescer mais na Fiocruz, e vem crescendo, mas ela tem que crescer muito mais, que é essa importância mesmo de você começar a desenvolver equipamentos, desenvolver mais dispositivos, né? Não interligar mais a parte das reações com também a parte de equipamentos, né? Que no final a população não está nem aí para o que a gente está fazendo, né? No geral. Porque ela não entende. Agora, quando chega lá um kit funcionando na mão dele, ele vai entender e vai começar a dar mais importância. Mas a gente tem que fazer essa transformação, né? Essa passagem do conhecimento científico para a forma de produtos que possam ser utilizados pelo SUS, para a população em geral, né? E mostrando aqui que esses mesmos princípios aí construtivos que a gente mostra, né, dá para usar não só na área, né, de Covid, você pode fazer para detecção de qualquer coisa, qualquer outro tipo. Esses mesmos chips a gente pode colocar outras reações de biologia molecular para detectar leishmaniose, para detectar HIV, ou seja o que for, né? E é isso. Eu gostaria de agradecer aí, especialmente, né, a Fiocruz, Paraná, Ministério da Saúde, Fiotec, que nos ajuda bastante, CNPq, programa Inova da Fiocruz, que também é fantástico, ajuda demais a gente, realmente uma das iniciativas mais fantásticas da Fiocruz, que nos ajuda bastante para o desenvolvimento desses projetos, né? CNPq também, e o Instituto de Biologia Molecular, onde a gente tem toda essa infraestrutura e apoio para o desenvolvimento de novos produtos, né, também na área de equipamentos. E muito obrigado. Questões? Lucas, quer dizer, Blaines, muito obrigado pela sua apresentação, foi excelente, viu? Já temos várias manifestações aqui no nosso chat. Foi muito bom ouvir você falar sobre tecnologia para o SUS, tecnologia na saúde e criatividade. Você vai ver que a gente vai ler aqui alguns comentários, muita gente falando sobre criatividade, sobre os seus trabalhos, né? Gostei muito de você ter ressaltado essa questão do edital Inova, do programa Inova, né? Que a ideia do Inova era justamente isso que a gente está vendo aí, você mostrando para a gente, quer dizer, o Inova da parte de inovação tecnológica também, né? Foi interessante que na semana passada, como eu comentei com você, a gente teve a presença aqui também do Pedro Barbosa, diretor do IBMP, então foi um momento já de se falar também sobre tecnologia, falar um pouco sobre o Instituto, ele falou também sobre o Instituto Todos pela Saúde, mas ele comentou bastante também sobre o IBMP. Então foi legal essa palestra sua, combinou num momento excelente também. Um monte de nome novo, né, que você trouxe pra gente, até anotei aqui, ó, Arduino, um monte de coisa, já pesquisei no Google já, eu acho que uma coisa interessante, viu, Lucas, antes da gente iniciar aqui, se for possível, acho que alguns aqui vão inclusive perguntar, você compartilhar seu contato depois. Eu acho que é fundamental a gente estreitar o laço entre colaboradores, entre pesquisadores, especialistas da Fiocruz, de IgM, com ICC e vários outros. E eu acho que isso que você faz é algo que não tem tantas pessoas assim que fazem. Para você parece muito simples, mas não tem tantas pessoas que fazem. Então, eu acho legal se a gente puder estreitar esses laços também. Já está no chat, Joia. lucas.blaze.com, e quem tiver coisas mais, tem um WhatsApp aí também que dá para conversar. Estamos sempre abertos, eu acho muito legal, muito importante, né, a gente poder conversar e compartilhar, né, porque geralmente essa parte de instrumentação é um pouco diferente do que o pessoal está habituado. E na hora que o pessoal entender que quando você consegue, especialmente na parte de publicações, né? É a mesma coisa. Antigamente você fazia uma purificação de uma proteína, você publicava um artigo. Hoje em dia fica difícil você fazer isso se você não tiver aquela proteína clonada, expressa, né? Uhum. Então, hoje em dia, você fazer uma reação PCR é legal. Agora, quando você coloca ela dentro de um chip, mistura com alguma outra coisa, especialmente aquela pesquisa começa a ter impacto um pouco maior. Então, também você consegue fazer publicações em revistas um pouco melhores. Tal. Isso é uma coisa bacana. Eu estou aqui com alguns comentários. Os primeiros que eu estou vendo do Bruno Cavalcante, da Lilian Catanhede, querendo saber especificamente sobre propriedade intelectual, se vocês pensam em comercializar ou distribuir isso para a SUS, ou se isso foi feito ou não. E no meio desses dois comentários, a professora Fernanda Graça, que é pesquisadora aqui da Fiocruz da Bahia, também está parabenizando pela criatividade e pela excelente apresentação.
Olha, eu vou dizer assim, uma das coisas, existe um gap bem grande entre você ter um protótipo, isso é uma coisa assim, que a gente vê direto, né, na televisão, não sei quem criou uma reação que é 100 vezes mais barata e que funciona tão bem quanto. A outra é criou-se um dispositivo mais barato e não sei o quê. Só que não é bem assim, né? Então a gente sabe que isso daí, por exemplo, valores. Se você pegar aqui o valor de um equipamento desse que a gente está falando, custa, sei lá, R$ 1.000. A gente, se pegar todos os. Ou até menos, vai, R$ 500. Acho que esse último, acho que era 50. O primeiro, acho que era US$ 50, né? Aquele primeirinho. Mas, no geral, primeiro, o custo de um equipamento ele já ficaria, na realidade, pelo menos você multiplica aquele valor de partes, multiplica por 10, mais ou menos. Então, se ele valia R$ 1.000, na verdade, esse equipamentinho preto se eu te fosse vender colocando engenharia ali no meio, ele deveria custar uns R$ 10.000, pelo menos. Entendeu? Então, essas coisas, essas escalas mudam. E tem toda a parte que as pessoas têm que começar a entender. E aí é que entra muito o IBMP, né, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é justamente você transformar aquela pesquisa num produto. E vocês, talvez quem não está habituado, né, com esse tipo de coisa, não sabe o número de coisas regulatórias que você tem que fazer, então você tem que pensar na validade daquele produto, você tem que pensar, utilizar um grande número de amostras, você tem que saber os fornecedores daquele negócio. Então, transformar uma coisa que são um protótipo num produto tem um longo caminho, assim, né? Então, não é assim, criamos um protótipo, funciona. Para pesquisa aí, ótimo. Só que aí a gente tem que ter o quê? Investimento, mais investimento. Eu teria que pegar, por exemplo, esse protótipo que a gente tem que estar muito bom e a gente acredita que funciona muito bem, mas a gente tem que jogar aí mais 1 milhão, 2 milhões de reais em cima para poder transformar ele. Só para você ter uma ideia, se você quer fazer uma caixinha plástica, é que as pessoas não têm muita noção. Uma caixa plástica, se ela é impressa em 3D, é uma coisa, mas demora muito, não é um jeito correto. Tem que fazer uma injeção plástica, que é, tá pronta aquela caixa do aparelho. Isso daí, só um molde para você colocar o plástico ali dentro já custa no mínimo R$ 100.000. Entendeu? Uhum, E aí você não sim. precisa de um, às vezes você precisa de dois. Então, 100 mil, mais 100 mil, dá 200 mil. Aí você vai fazer a parte eletrônica, né? A parte eletrônica, no geral, às vezes até é mais fácil. Mas ela tem que ser testada com fornecedores de peças. Então, não é muito simples. Então, a gente tem que ter investimento em ciência e tecnologia, né? Então, quando a gente Uhum. vê o orçamento da ciência e tecnologia cortado basicamente para zero, né? A gente está jogando no lixo todas essas possibilidades, porque esses equipamentos, quando estão funcionando, eles não precisam só ficar aqui, podem ser exportados, né? Gerar novas empresas, gerar novos conhecimentos, e isso daí é o que falta no Brasil, né? Basicamente, entender que para cada real que você coloca em pesquisa, você gera 3 ali. Uhum. Então, É. mas é isso. Esse, Mas em termos em termos de pesquisa, a gente está justamente isso, caminhando para criar protótipos bons o suficiente para a gente uhum, convencer o pessoal que vale a pena a gente colocar mais grana em cima disso, para passar dessa parte de protótipo laboratorial para um uhum, protótipo industrial, e aí você coloca ele, faz testes em campo e tal, funcionou, aí você pode, aí você também tem que ver o mercado, né? Se o mercado quer, o mercado está comprando. Tem que olhar uhum, sempre na ponta final o que está comprando, não fazer uma coisa imaginando que todo mundo precisa. Não, você tem que ver o que o pessoal está precisando é, e depois desenhar o seu aparelho a partir disso. E às vezes os protótipos podem ser utilizados também para nível de pesquisa também, né? Talvez não necessariamente para empresas, indústrias ou SUS, mas talvez a nível de pesquisa também a gente Pode, pode mas ser na útil verdade, assim, também, né? no momento de pandemia, esse equipamento do jeito que a gente fez, ele poderia ser, sim, prototipado milhares rapidamente, fácil, Sim, porque ele já estava feito, e a gente sabe que funciona. isso. Só que, obviamente, o que a gente chama de RUE, né? Research Use Only, mas numa pandemia, por que não, né? Porque ainda, Uhum. graças a Deus, apesar de todos os nossos problemas, a gente ainda tem uma boa. A gente tem o SUS, né? É isso. A doutora Marilda Gonçalves está parabenizando pelo excelente trabalho, ela que é nossa diretora. A Valéria Martin também parabenizando. Está encantada também com a criatividade e uso da tecnologia aplicada ao SUS.
O Mittermeier fala alguma coisa também, viu, Lucas, sobre isso que você comentou. Ele parabeniza você e a equipe. Seria bom utilizar a infraestrutura multicêntrica da Fiocruz para realizar estudos para padronização e validação desse protótipo. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Lucas? Olha, esse protótipo nosso aí está aberto, quem tiver interesse, eu acho que é bem legal isso também, que a gente pegar o nosso protótipo e, por exemplo, nesse momento a gente não vai trabalhar muito mais com ele nesse momento, porque a gente está fazendo outras coisas, não tem muito como mexer nele. Mas, por exemplo, se outros pesquisadores falarem, olha, eu quero usar esse protótipo, colocar outras amostras, testar, ver, fazer com outras reações, por exemplo, outras reações LAMP e quiser usar esse equipamento, a gente fica feliz em poder passar ele para alguém também, para a gente continuar com esse tipo de pesquisa, mostrar ele na análise de outras coisas, ver se dá para usar mesmo em campo, em alguns testes de pesquisa, eu acho que é bem legal. A gente pode prosseguir também com parcerias com outros pesquisadores. Com Uhum, certeza a gente está sempre sim. aberto. Na área que eu trabalho, por exemplo, tem alguns pesquisadores, principalmente a Roberta, lá de Minas Gerais, Roberta Caldeira, que ela trabalha com LAMP para diagnóstico da esquistossomose. Então, é bem interessante, vou até conversar também com ela para saber. Vai que vocês dois estreitam relações em termos de avançar isso para a esquistossomose ou para outras doenças em campo mesmo, né? Acho que pode ser interessante. Pode ser, a gente pegou bastante experiência, né, nas reações LAMP, e a gente sabe muito bem onde é que está, hoje em dia, bastante que tem vários gargalos, né? Então, por exemplo, a gente ficou tentando bastante para leishmaniose e não dava certo. Até hoje a gente não conseguiu. E tentou Uhum. bastante ali, não estava indo muito bem, não, e a gente acabou optando mais pelo Covid e funcionou bem legal, assim. Mas para Joia, leishmaniose, por exemplo, não funcionou. Então, cada amostra tem que estressar bastante ali, mas tem boas chances de publicações na área de LAMP, né? joia. O Vinícius Rocha Débora Fraga, parabenizo você pelo excelente trabalho. A Patrícia Veras tem uma pergunta. Ela fala que é muito interessante seu trabalho, muito importante para a nossa comunidade científica e para a população. E ela pergunta se tem alguns dos produtos testados em validação com amostras multicêntricas. Acho... Olha, nós testamos, por exemplo, nesses artigos de Covid, né? Nós testamos, fizemos análise com mais. Eu não sei dizer o que são multicêntricos, são outros pontos dentro da Fiocruz? Não sei. Centros diferentes, acho que independente de ser Ah, sim, Fiocruz ou sim. Não, não, na verdade, as nossas amostras eram coletadas de. A gente, por exemplo, nesse artigo, num dos dois artigos aí, depois vocês vão poder dar uma olhadinha, ele tem mais de 500 amostras analisadas, né? Então, tudo vindo de vários hospitais. Acho que esse daí, a maioria veio do Erasto Gertner, que a gente também tem umas boas colaborações. Né? Então, a gente vai a partir de amostras reais mesmo. Especialmente no Covid, não tinha muito como ser diferente. Né? Mas a gente acho que tem que testar sim. Estamos uhum. abertos. A Maria Gabriela, ela parabeniza pela palestra, pelo trabalho, Lucas. Ela é da Fiocruz Minas. Aqui na Fiocruz Minas, nosso grupo tem avançado bastante no desenvolvimento de equipamentos e dispositivos. O desafio tem sido a estrutura física adequada, mas estamos caminhando. A experiência de você nos motiva. Legal, que ótimo. Eu não sei se esse da Maria Gabriela, eu cheguei a ver em algumas publicações, algumas coisas da Fiocruz, mostrando um equipamentinho branquinho para LAMP, muito bacana, da Fiocruz também, então a gente sabe que tem, mas a gente ainda não teve a oportunidade de conversar. Eu acho que em breve seria bem legal ir colar aí, dar uma olhada, conhecer o que vocês estão fazendo em relação a LAMP, e em breve eu gostaria de ir mesmo, eu não sei se é desse grupo mesmo que fez esse equipamento, acho que é com parceria com alguém, não sei, e Uhum. entender como é que foi, se o equipamento está funcionando direito, como é que está, e a gente vê as duas experiências. Eu acho que seria excelente, né? Se a gente já tem um grupo lá em Minas fazendo LAMP, que a gente já sabe que que a gente já tinha começado antes, né? Então, as coisas, ainda mais com a pandemia, muito difícil de conectar, né? É, Mas eu acho que agora, com esse processo, né, de diminuição, a gente vai poder visitar outros locais e eu acho que a gente deveria colaborar sim e tentar criar projetos colaborativos. Estão trabalhando com a mesma coisa, né? E a gente tem uma sim. experiência muito boa na área de eletrônica, mecânica, a gente está trabalhando bastante, o pessoal da engenharia mesmo. Não, foi interessante quando você mostrou um dos primeiros slides seus, que você mostrou a equipe de trabalho, muito engenheiro, né? Muito engenheiro de produção, engenheiro mecânico, enfim.
É uma coisa que Isso a gente aí não está acostumado. é uma coisa que eu aprendi aí ao longo da carreira aí, porque eu sempre trabalhei, eu sou biólogo, né? Mas é que eu já tinha um background de eletrônica, então eletrônica e mecânica, o que me ajuda. Mas eu Uhum, nunca, mesmo trabalhando anos e anos com eletrônica e mecânica, eu nunca vou ser melhor do que um engenheiro eletrônico ou mecânico. Claro que eu consigo ter muito mais experiência prática do que um aluno novo, mas eles são muito melhores do que eu. Então, tipo assim, a gente pode dar as dicas, mas esses caras, eles conseguem fazer avançar muito, fazer a gente falar, ó, faz isso, aquilo que eu demoraria meses, os caras fazem um dia. Então, a uhum, gente tem essa, atrair, né, e eu acho que os programas de pós-graduação, eles têm que ser mais flexíveis. Eu lembro, por exemplo, que era muito difícil quando eu entrei na USP, lá, por exemplo, eu estava na bioquímica e eu fiz doutorado na química. Então, para fazer doutorado na química, eu tinha que passar na prova de química fundamental, né? Fui o último, mas passei. Mas uhum. por quê? Porque é muito difícil. Então, você cria um gargalo para a entrada de pessoas que têm alta capacidade também, tudo bem e que podem fazer mestrados, doutorados em áreas que sejam correlatas. Então, não necessariamente vai sair um doutor em química, mas ele vai sair com um doutorado que ele vai trazer muito dessa interdisciplinaridade, muito conhecimento para os programas de pós-graduação. Então, eu acho que está na hora da pós-graduação ficar bem aberta e observar talvez o modelo utilizado pelo ICC hoje em dia, que desde que eu cheguei só me surpreendeu positivamente, permitindo com que os alunos entrem tendo, claro, tem que fazer uma prova de admissão, interpretação, ter um currículo legal, ter aquela coisa, conhecimento em inglês, básico, né, hoje em dia, Uhum. mas não impediu com que alunos engenheiros estivessem trabalhando e fazendo pesquisas tão legais aí, né? É, E também estão ajudando quem? Estão ajudando agora a fazer os nossos pesquisadores de biologia molecular também a alcançar artigos de outro nicho, né? Poder fazer artigos uhum. com outros nichos. Antes eles não seria possível misturar biologia molecular com engenharia, porque não teria essas pessoas com esse outro tipo de conhecimento, né? Isso, perfeito. O Mitter complementa aquele comentário dele lá em cima sobre a estrutura multicêntrica da Fiocruz. Ele falava que era sobre Covid, na intenção de testar por diferentes grupos em diferentes centros. Isso significa ajudar na padronização e validação do protótipo. Ah, e para finalizar, e depois eu abro a palavra para você, viu, Glenn, para você finalizar seus comentários. O Ricardo Santana fala que é uma excelente fala, que essa integração entre áreas de conhecimento é muito importante, principalmente na pós-graduação. Maravilha, obrigado, Mita. Aí também a gente está aberto, né? A gente acha super importante. O problema é que é sempre assim, né? A gente quer colaborar, quer fazer, mas existem muitos entraves, especialmente de comunicação, né? Então, às vezes a gente simplesmente não conhece certos grupos, né? Então, a importância, né, dos congressos, das coisas que a gente possa conhecer as pessoas cara a cara, isso é uma coisa que ajuda bastante, né? Eu sou meio Uhum, novo aí, né, na Fiocruz, né? 4 aninhos não é tanto, assim, o pessoal aí já tem anos de casa. Então, a gente, às vezes, nem conhece toda a estrutura, a infraestrutura. A gente sabe, por exemplo, que tem centros de impressão 3D muito bons em BH, com impressoras de alta resolução, a gente sabe que tem isso, mas a gente tem que aumentar essa interação e a gente está sempre aberto. Por isso, meu e-mail está aí. Se a pessoa estiver interessado em começar a conversar, a gente está sempre à disposição. foi ótimo você ter colocado seu e-mail aqui, isso é importante. Só corrigindo aqui que eu cometi um gafe, eu pulei um comentário de Francisco, que é um jovem graduando de Ciências Biológicas e que se sentiu muito inspirado com o seu trabalho. Então, se eu pulasse essa fala, a inspiração dele iria baixar, então eu não quero que baixe. Foi Tem realmente que uma se, fala, tem que se foi realmente, inspirar, é muito legal. é, E essa hora, depois dá uma fuçada, então, por exemplo, no meu Lattes ali, você vai ver que tem uns artigos que é ridículo de interessante. De simples. Por exemplo, tem muita coisa que vocês podem fazer em qualquer laboratório. Por exemplo, microfluídica em papel. Quando vocês olhar, coloca o nome microfluídica também aí no Paper Microfluidics. Tem centenas e centenas de artigos que mostram simplesmente como você pega uma impressora, imprime em cima de um papel de filtro, você cria canais hidrofóbicos, você cria microcanais no papel. Então, você pode fazer reações bioquímicas, biologia molecular, LAMP, tudo em cima do papel. Então, simplesmente pelo fato de você usar uma plataforma diferente, você
já está chegando em outro nicho, né? Outro nicho de pesquisa. A gente tem, por exemplo, isso é uma coisa muito interessante. Tem um artigo meu que é muito legal, tá na revista Lab on a Chip, desde que eu falei, né? E ela foi chamada para ser a front cover da revista, né? Então, muito legal. Mas se você observar o artigo em si, ele é muito simples. Ele tinha um circuito eletrônico extremamente simples, que era um LED, um sensor de cor, e um microchip de papel para detecção de explosivos. Então, bastava colocar o reagente que interagia com o explosivo para dar uma fluorescência ou não no papel. Então, se você olhar exatamente o artigo que ele é, para estar publicado como uma front cover de uma revista, ele é muito simples. Mas pelo fato de você começar a utilizar uma coisa que o brasileiro tem bastante, que é a criatividade, a gente, e infelizmente, poucos recursos para a ciência, mas aí a gente tem que adaptar. Então a gente acaba tendo essa possibilidade de fazer publicações de alto impacto usando coisas mais simples, mas aí você tem que começar a olhar para essas outras coisas. Então a área de microfluídica, Lab on a Chip, Organs on a Chip. Então anotem esses nomes aí que Legal. é quem. E os outros, né? Conceito de point of care, né? Do ponto de atendimento, point of need, né? Do ponto da necessidade. Então, esses tópicos aí estão muito quentes hoje em dia, especialmente na área da saúde. Legal, joia. E o que a gente viu muito hoje aqui nessa manhã, então, foi realmente muita criatividade e um conhecimento multidisciplinar com a equipe multidisciplinar pode realmente ir longe, independente de você ter um grupo com muito recurso financeiro ou não. Como você mesmo mostrou o valor dos equipamentos que vocês podem comprar, são valores que qualquer edital a gente consegue realmente comprar. Lucas, a gente infelizmente tem que finalizar aqui, Lucas. São 10 horas e 3 minutos, a gente já passou alguns minutinhos, mas foi uma satisfação muito grande ter você aqui hoje, tá? Eu espero que essa palestra tenha realmente inspirado os jovens pesquisadores que estão aqui, jovens que estão se formando, e que nós que somos um pouco mais velhos, que a gente possa também abrir nossa mente, tentar talvez caminhos novos, caminhos diferentes, ainda não explorados nas nossas áreas. Muito obrigado pela sua presença, viu, Lucas? Tá bom, muito obrigado. Eu acho que é isso aí. Eu acho que o pessoal não adianta desistir, né? Quem gosta de ciência tem que ir para cima e vai ser difícil sempre. Não é só difícil aqui não, tá? Só para quem não sabe, já morei nos Estados Unidos, Austrália, muitos anos e é muito difícil fora também. Então, às vezes a gente fala, mas aqui no Brasil não é bem assim. Fora também é bem difícil, muitas vezes muito difícil. Então, aqui às vezes a gente tem até condições dentro da Fiocruz, pode acreditar, muitas vezes eu sinto às vezes mais facilidade em certos projetos, grants e assim, muito mais facilidade dentro da Fiocruz do que na própria Austrália, que é o primeiro mundo. Então não então a gente tem que acreditar e não pode desistir. Quem gosta de ciência, os governos vêm, vão e a pesquisa vai continuar e a gente tem que ser forte e ir para cima, não pode desistir. E quem tiver interessado aí um pouco mais no nosso trabalho, pode, tanto na parte de biologia molecular, como na parte de instrumentação, pode conversar com a gente, estamos abertos, tem o site do ICC, lá tem todas as nossas linhas de pesquisa, né? Não só a minha, como de diversos pesquisadores lá, que são muito bons do Lactase e dos outros grupos da Fiocruz. E obrigado. Ok, eu que agradeço, Lucas. Um abraço a todos, bom final de semana a todos. Tchau, tchau, até semana que vem. Abraço.